Que a graça de Deus, companhia do nosso Salvador Jesus, junto com o nosso Santo Espírito, possa estar junto e presente nesse momento de meditação da sua Santa Palavra. Amém. De 1854 até perto de 1930, nos Estados Unidos, cerca de 250 mil crianças órfãs foram colocadas em trens parecidos com esses que vocês estão vendo agora. Em algumas cidades dos Estados Unidos, pais que não desejavam ter mais seus filhos, ou por razões de doença, ou por questões financeiras, ou por questões que não tinham como cuidar, eles levavam a trens específicos para adoções de criança. E esses trens, eles percorriam várias cidades dos Estados Unidos e paravam em algumas delas para exibições, mais ou menos como vocês estão vendo agora. As crianças, elas saíam dos trens, se alinhavam e apresentavam as futuras famílias. E os potenciais pais começavam a examinar as crianças, olhando para a sua saúde, fazendo perguntas e vendo todo tipo de situação, se elas estavam aptas a serem adotadas ou não. Se a criança fosse escolhida, se a criança fosse adotada, ela teria um lar, ela teria uma casa, ela teria um futuro. Mas se ela não fosse adotada, ela voltaria ao trem e então continuaria a sua jornada. Andrea Warren, no livro Orphan Train Rider, ela contou a história de um desses integrantes, de Lee Neyland. Neste livro, Andrea conta que antes de Lee e seus dois irmãos subirem no trem, o pai de Lee os levou até lá na estação de Nova York e disse: Lee, estou deixando você com os seus dois irmãos, para que você possa cuidar deles. Lee na época tinha em torno de 9 anos, o outro irmão tinha 6 e o irmão mais novo apenas 3 anos de idade. Ele foi encarregado com apenas 9 anos de cuidar dos seus irmãos. E antes de subir no trem, o pai de Lee deu um envelope, uma carta cor-de-rosa. E ali tinha toda a história da família e também tinha o endereço, as informações. E ele diz no final: Lee, quando você achar uma família, me escreva, que assim que der, vou buscar você e os seus irmãos. Cuide dos seus irmãos. Percebam que aquela carta era a esperança que Lee tinha de estar novamente reunido junto com a sua família, seus irmãos junto com seu pai. Um tempo depois, diz na narrativa que Lee foi adotado. E a carta com as informações se perdeu ao longo do caminho. Ele não sabia mais aonde essa carta tinha ficado. E junto com ela se foram as suas esperanças. Não tinham mais esperanças de poder reencontrar e estar junto com seu pai novamente. Eu gostaria de poder dizer para vocês que aqui houve um reencontro, uma voz doce, acalentadora, consoladora do seu pai, dizendo: filho, eu vim te buscar. Filho, eu fiz de tudo para te encontrar novamente. Mas infelizmente não foi essa maneira que as coisas aconteceram. Não foi assim que Lee, ele conta a sua história. Nós passamos alguns dias desse novo ano. Nós não estamos mais na década de 30, nós estamos no ano de 2021. Não estamos mais nos Estados Unidos, mas estamos no Brasil. E neste novo ano, tristemente, a gente percebe que milhares e milhares de crianças estão, talvez, ou sonharam, que neste ano teriam uma nova família para serem acolhidas, para serem adotadas. Olha, na carta de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele traz uma imagem que nos chama muito a atenção. Na verdade, ele diz assim, que Deus nos fez seus filhos, Deus nos escolheu para ser dele. É sobre esse tema, filhos escolhidos,
eu gostaria de meditar nesses breves minutos junto com vocês. Talvez vocês se perguntem, como assim nós somos filhos de Deus? Como assim nós somos filhos escolhidos? Por isso eu quero convidar vocês a relermos parte dessa carta, esses versículos de Éfeso capítulo 1. Diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Isso é muito interessante. Deus nos escolheu para sermos dele. Deus declarou que nós somos seus filhos. Vocês se lembram da história de Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3? Tem vários detalhes interessantes. Quem era Nicodemos? Por que ele foi até Jesus em determinada hora do dia? Mas isso não vem ao ponto aqui nesse momento, nessa reflexão. O que importa é que Nicodemos, ele estava preocupado. Ele queria poder entrar, ver o reino de Deus. Então, nessa situação, Jesus questiona Nicodemos que para entrar no reino de Deus ele precisaria nascer de novo. E Nicodemos ele não entende muito bem aquilo que Jesus quer dizer com nascer de novo. Ele questiona: será que eu, sendo velho ou sendo já uma pessoa de idade, eu preciso voltar à barriga da minha mãe? Ele não havia entendido esse conceito do novo nascimento. Então Jesus ele explica dizendo que nascer de novo significa nascer pelo Espírito, pela água e pelo Espírito. Em outras palavras, Jesus já está preparando a reflexão a respeito do batismo. E o batismo nada mais é do que perdão dos pecados. Pelo batismo, além de recebermos o perdão dos nossos pecados, também recebemos um novo nascimento, assim como Jesus reflete com Nicodemos. Mas tem mais no batismo. Além de recebermos o perdão dos nossos pecados, temos um novo nascimento. O que esse texto de Efésios nos chama a atenção é que Deus nos escolhe para sermos dele. O batismo é a maneira como Deus nos chama e nos acolhe dentro da sua família, da família da fé. Perceba uma conexão muito interessante. Filhos adotivos são filhos escolhidos. Alguns até dizem que filhos adotivos são aqueles filhos do coração. Podemos dizer que os filhos biológicos, eles são amados e desejados, mas nós não podemos dizer que eles são filhos escolhidos. Quando eu nasci, o doutor chegou, me pegou no colo e levou para os meus pais e disse: olha, esse aqui é o seu filho. Eles não tiveram muita escolha, eles tiveram que ficar comigo. Tiveram que me cuidar, tiveram que me criar. Não tiveram muita escolha. Mas a palavra diz que eu e você, nós fomos adotados. Que eu e você fomos escolhidos por Deus. Isso tem um impacto, porque ser adotado significa que nós nascemos afastados da presença de Deus. Longes da sua palavra, longes da sua presença. Tem imagens bíblicas que dizem que nós nascemos mortos para Deus. E por isso que a imagem do novo nascimento, que gera na nossa reflexão, é importantíssima, porque Deus vem até o nosso encontro e nos dá um novo nascimento, nos dá vida. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, quando fala a respeito da transgressão da lei, da queda em pecado, ele diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por estarmos afastados de Deus, estamos sem casa, sem lar, somos órfãos. Sem a bondade e misericórdia do Senhor, viveríamos dentro de um trem, indo de um lado para o outro, sem uma família, sem sermos acolhidos, sem sermos escolhidos. Foi no batismo que Deus disse: eu te escolhi, você é meu. Ele veio para você.
Deus te escolheu desde a fundação do mundo. E olha como continua essa reflexão de Efésios capítulo 1, versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo. E olha só, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Em outras palavras, Deus não nos adota porque nós somos especiais, porque nós somos mais fortes, nós somos mais saudáveis, porque nós fazemos coisas melhores do que os outros. Deus nos adota, e a razão dele nos adotar, dele nos escolher, é por causa de Jesus Cristo. Ele nos adota porque Ele nos ama, de acordo com o seu prazer e a sua vontade, movido pelo seu grande amor por nós. Deus nos torna seus filhos, de fato e de verdade. Deus nos declara, Deus nos chama de filhos. Eu não sei hoje quanto custa fazer e entrar num processo de adoção. Realmente não sei. Eu sei que é um processo longo, processo difícil, que tem várias etapas. Não depende só da questão financeira, mas eu sei que exige amor. A adoção é um ato de amor. A pergunta que eu faço para você é: quanto custa, ou quanto custou para Deus te adotar, te colocar na família da fé? Você sabe a resposta? Eu creio que sim. Mas se por acaso você não sabe quanto custou para Deus te adotar, eu te digo, o preço foi astronômico, o preço foi altíssimo. Foi com o seu próprio corpo e sangue que Deus deu a você o perdão de todos os seus pecados. E a palavra de Deus relata isso lá em Isaías 53. Todo o capítulo ele representa esse preço que foi pago para que nós tivéssemos vida. E diz no versículo 5 o seguinte: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Foi na cruz que todo o preço foi pago. Quando ele disse: está consumado, está pago. O ato de Deus nos adotar como filhos exigiu um grande amor, o verdadeiro e genuíno amor. O apóstolo João resume dizendo assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Além de Jesus carregar todos os nossos pecados na cruz, ele ainda declarou a vitória sobre a morte, a vitória sobre o diabo. E o fato de Jesus ter ressuscitado no terceiro dia demonstra que todos aqueles que estão unidos com Jesus e aqueles que morrem com Jesus também serão ressuscitados. E essa é a grande esperança cristã. Essa é a nossa esperança cristã. Contudo, há neste mundo pessoas que estão vivendo sem ter certeza dessa esperança. E o pior, estão morrendo sem a confiança no Salvador Jesus para suas vidas. Vivem hoje como pessoas que estão perdidas, abandonadas, sem família, sem lar. Muitos estão abandonados porque não têm a esperança que provém da palavra de Deus. Estão abandonados e perdidos porque não conhecem a Cristo e a sua palavra. Não sabem que somos a maneira como somos feitos filhos de Deus e recebemos as heranças eternas que Ele tem prometido a cada um de nós. Estão sem a família da fé que nos sustenta nos momentos de maior dificuldade e se alegram quando compartilhamos notícias alegres. Naquele livro está descrito que os irmãos de Li foram rapidamente adotados. E é de perceber, crianças menores, elas vão mais rapidamente, elas são acolhidas nas famílias de forma mais rápida. Isso acontece também nos dias de hoje. Mas Li, além de ser mais velho, ele não queria se permitir ter uma nova família. Ele queria voltar, encontrar seu pai biológico, queria resgatar seus irmãos, queria reunir a família. Só que com o tempo ele foi percebendo e ele foi se frustrando.
ele foi sendo rejeitado 1, 2, 3, 4 vezes. E no seu coração foi criando uma amargura. Ele foi criando animosidade em relação às pessoas, em relação à sua vida. Ele ficou para trás. Nenhum lugar estava bom para ele. Foi rejeitado inúmeras vezes. E finalmente, um casal o adotou. Um casal o escolheu. Logo no outro dia, diz na narrativa, que eles se sentaram num café da manhã, seus pais adotivos e Lee. E antes de fazer a alimentação, como nós costumamos fazer também, a mãe adotiva fechou os olhos, fechou as mãos e orou mais ou menos assim: obrigado, Senhor, pelo dia, pelo alimento que temos diante de nós. Pai, obrigado por nos mandar um novo filho para nós, pelo privilégio e oportunidade de cuidarmos dele. Nós tentaremos ser bons pais para ele. Depois da oração, ela olhou para ele e disse: filho, estamos felizes porque você está conosco. Ao longo do dia, eles levaram Lee para a cidade. Era uma cidade pequena. E todas as pessoas que passavam por eles chamavam alegremente, diziam: olha só, esse é o nosso filho. Lee nunca tinha recebido isso na sua vida. Um acolhimento, abraço, amor, carinho, cuidado. Quando a gente olha para o texto de Efésios, o apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Em outras palavras, podemos dizer que o Espírito Santo nos dá a garantia de que somos de fato filhos de Deus. E o texto, ele demonstra que por sermos filhos de Deus, ele não nos trata como escravos, mas ele nos trata como filhos. E olha só o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Nós precisávamos de uma casa e Deus tinha uma casa para oferecer. Nós precisávamos de um Salvador, pois estávamos perdidos e condenados, e Deus ofereceu a si mesmo, seu próprio Filho, para carregar os pecados de todos nós, do mundo inteiro. Precisávamos de alguém que simplesmente nos escolhesse e nos acolhesse. E Deus, Ele fez exatamente isso. Na verdade, Ele fez mais. Ele nos colocou para dentro do seu reino, para dentro da sua família. E é por isso que quando os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nos ensine a orar, nos ensine a conversar com Deus. E a maneira como Jesus, Ele ensinou, Ele disse: quando vocês forem orar, simplesmente digam: Pai nosso que estás nos céus. Para mim isso é muito confortador, é consolador. E é impressionante a gente poder dizer Pai nosso, reconhecer o Deus triuno como Pai. Porque nós fomos escolhidos por graça, por amor. Não foi porque nós somos ou merecemos alguma coisa, não é pela nossa dignidade, mas nos impressiona o fato de podermos chamar Deus de Pai. Talvez todos nós saibamos o que é se sentir rejeitado. Não é um sentimento incomum à nossa realidade. Talvez vocês já sentiram a rejeição de alguma forma. Quem sabe foi na escola, talvez foi no trabalho, quando eram crianças, ou já como adultos. Talvez vocês estão sentindo a rejeição agora, por alguma razão que vocês estejam passando. Lee sentiu a rejeição diversas vezes, em diversos momentos na sua vida. Mas eu achei muito interessante que no final da vida, ele diz algo assim que eu gostaria de compartilhar para vocês. Ele disse: o cuidado e o amor que meus pais adotivos tiveram comigo tirou a amargura do meu coração e me deu alegria. Queridos irmãos na fé, saibam que o Deus, o Pai de vocês, Ele não rejeita vocês em nenhum momento, e nem é indiferente àquilo que vocês estão passando neste momento.
Ao contrário, esse Pai, Ele alegremente vai ao teu encontro, nos escolhe, nos acolhe e nos chama de filhos. Ele faz mais do que isso. Esse Pai, Ele entende quem nós somos. Ele é paciente para conosco. E ainda Ele envia o Seu Espírito Santo ao nosso coração para que nós não tenhamos a desesperança em frente às realidades que estão ao nosso redor, para que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos a sensação e a certeza de que somos filhos livres, fomos libertos, somos perdoados, estamos salvos. Diante dessa realidade, nós não temos como agradecer o suficiente. Este novo ano, temos muitos desafios que vamos ter que enfrentar, mas também teremos novas oportunidades de testemunhar abertamente que somos filhos legítimos de Deus. Por isso, juntos como família, juntos como irmãos na fé, juntos como irmãos que compartilham a mesma esperança, nós temos um chamado de continuar convidando pessoas que não têm mais, não têm as suas casas, não têm seus lares, estão afastados da presença de Deus, estão vivendo sem esperança, para que nós possamos compartilhar algo que nos foi dado de graça, para que nós possamos compartilhar a boa notícia, possamos dar o verdadeiro Jesus Cristo no coração e na vida dessas pessoas e possamos convidá-las a celebrar a festa eterna, a celebração que Deus já tem preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te ampare, console, fortaleça. Que todos nós, neste novo ano, possamos ter a certeza de que nós somos filhos escolhidos do nosso Deus. Amém.